sinais fortes da vinda de Jesus. O mundo assistiu há uns dias atrás à presença do Papa Francisco, Sua Santidade, na Bolívia. Presidente da Bolívia, Evo Morales, encontrando-se com Sua Santidade, o Papa Francisco, presenteou para ele algo que surpreendeu até os jornalistas do mundo inteiro. A foice e o martelo, o símbolo do comunismo. O Papa deu, assim, um impasse no momento, mas eu acredito que aquilo foi uma surpresa para o Papa, aquele presente dado por Evo Morales, da Bolívia, para o Papa. Ele, para não ficar feio, ele recebeu. Dias atrás, o Papa Francisco visitou Cuba comunista. Todos vocês sabem que Cuba, que foi há 50 anos que teve a revolução lá, comandado por Fidel Castro, Cuba se tornou um país comunista. E o Papa Francisco esteve presente em Cuba, esses dias atrás, apertando a mão do ex-presidente cubano, revolucionário Fidel Castro, e, consequentemente, também a mão do atual presidente de lá, que é o Raul Castro, o irmão de Fidel Castro. Seguindo viagem de Cuba, o Papa Francisco foi para os Estados Unidos da América do Norte, onde celebrou missas, esteve presente lá na Casa Branca, em Washington, capital norte-americana, e pela primeira vez na história americana, um pontífice, um papa, ocupou a Organização das Nações Unidas, a ONU, órgão que foi criado após a Segunda Guerra Mundial para consolidar a paz e a união entre os povos. O Papa Francisco esteve lá numa presença inédita. Mas o que chama a atenção de todo o mundo, principalmente o mundo cristão religioso do planeta Terra, a declaração surpreendente do Papa Francisco. Ele disse: se eu sou socialista, Jesus também era. Foi uma surpresa inesperada e a maioria dos cristãos do mundo inteiro não teria um momento no seu pensamento, não imaginaria que Sua Santidade, Papa Francisco, viesse surpreender o mundo com uma declaração desta. Depois que esteve presente na Bolívia, depois que esteve presente em Cuba comunista, e dar uma declaração desta, há de se desconfiar alguma prontificação de Sua Santidade para o socialismo. Estamos falando sobre o Apocalipse. O fim chegou. Hoje estamos falando sobre os sinais. Os sinais da vinda de Jesus se mostram por toda parte. Vamos recapitular aqui o que nós já falamos, porque na sexta-feira passada nós paramos sobre o cavalo branco, o selo que foi aberto. Vamos reler aqui o capítulo 6 do livro do Apocalipse, palavra no grego que quer dizer revelação. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito no koiné grego. A Bíblia, originalmente, foi escrita por 3 línguas: o aramaico, hebraico e o grego. Sendo que o Antigo Testamento, os 46 livros, foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento, os 27 livros que compõem o cânon sagrado, foi escrito no koiné grego. E a palavra Apocalipse, você não pode esquecer disso, quer dizer revelação. João, na ilha de Patmos, teve a visão das coisas que haveriam de acontecer no fim do mundo. Depois vi o cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem! Vi aparecer então um cavalo branco,
seu cavaleiro tinha um arco na mão. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu, para tornar a vencer. Então, este cavalo branco aqui, como nós já falamos, porque o livro do Apocalipse fala de 2 cavalos brancos. Primeiro aqui no capítulo 6. E o segundo lá no capítulo 19 de Apocalipse, quando dizem, vi o céu aberto, eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele é fiel e verdadeiro. Vi o céu aberto, eis aí o Filho de Deus, que está pronto para vencer. Foi aquele que morreu e para sempre reviveu. Com os olhos como chama de fogo. E na sua coxa estava escrito lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A diferença entre os 2 cavalos brancos que nós vemos em Apocalipse, que o primeiro refere-se ao ditador mundial, ao anticristo, que vai ocupar a cadeira no comando do planeta. E o segundo cavalo branco, do capítulo 19 de Apocalipse, refere-se ao majestoso Salvador de nossas almas, Jesus Cristo, vencedor da morte, do inferno, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que disse assim para João, eis aqui, João. João teve a visão do Senhor. Ele teve a visão majestosa de Jesus glorificado, ressuscitado, reluzente, brilhante, maravilhoso. E nosso Senhor abriu a mão para João na ilha de Patmos, na revelação apocalíptica. Ele disse, eis aqui, João, eu fui morto, pretérito do verbo. Eu fui morto, mas estou vivo, presente no indicativo. Estou vivo para sempre e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Por que Jesus apareceu para João daquela forma, daquela maneira tão estrondosa e maravilhosíssima? Porque João precisava saber quem era que estava revelando o que para ele. Ele precisava ter aquela visão majestosa, aquela revelação magnífica, aquela coisa gloriosa, que quando nós estamos em comunhão plena com Jesus, na oração, no jejum, na penitência, no clamor, na dedicação da prática, da pregação da palavra às pessoas que não conhecem Jesus, nós temos também o desejo. Nós temos o desejo de ver a Jesus. Sim, esta satisfação da nossa alma nós a teremos completamente quando estivermos na glória com Ele. Porque Paulo diz lá em 13 de Coríntios, assim como Ele é, nós o veremos face a face. Diga comigo, graças a Deus. Diga, eu quero estar pronto para ver Jesus na glória, para estar com Ele na glória, na vida eterna, prometida por Ele a nós. O anticristo, pessoal, será um homem que vai ocupar uma cadeira para comandar o mundo, politicamente, militarmente e economicamente. Por incrível que pareça, o planeta está sendo preparado para a formação deste governo. No livro de Daniel, quando nós vimos ali logo no início do livro do profeta Daniel, que é um livro que indispensavelmente ele tem que ser lido junto com o Apocalipse, ou para que nós tenhamos a melhor compreensão do Apocalipse, é indispensável que tenhamos a leitura e o conhecimento da narrativa contida no livro do profeta Daniel, que pelos eruditos e estudantes da Bíblia é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E você sabe, recapitulando lá, sobre os 4 reinos do mundo. Babilônia, primeiro império mundial, comandado por Nabucodonosor. Depois veio os Medas e Persas pelo Ciro. Depois de Alexandre Magno, a Grécia. E depois Roma com seus Césares, imperadores. Roma foi um dos impérios de terror, terrível. E ele se findou com os turcos otomanos, que invadiu o Império Romano, Constantinopla, que naquele momento era o Constantino que comandava todas as províncias, e os turcos otomanos, segundo a história,
que destruiu o Império Romano. Mas, o que aconteceu? Roma, politicamente, ele foi destruído ali. Mas, sorrateiramente, para você entender essa palavra, sorrateiramente, vamos imaginar aquelas tartarugões que faz o buraco do metrô. Então, sorrateiramente, para você entender, seria o metrô passando debaixo dos nossos pés. Quer dizer, nós estamos aqui. Vamos supor que aqui debaixo de nós, debaixo aqui onde nós estamos, tenhamos aqui o túnel embaixo onde passa o metrô. O metrô ele passa logo ali no Lago 13, Adolfo Pinheiro, uma estação do metrô nova, que foi feita aqui em São Paulo, aqui no Lago 13, que estendeu lá para o Clabim, etc., vai lá para Jabaquara, entendeu? Essa extensão aqui de Capão Redondo, que passa aqui para Santo Amaro, segundo informações que eu tenho, irá culminar em Jabaquara, entendeu? Por enquanto está aqui ainda em construção. Então, sorrateiramente, para você entender, debaixo de, sem ver, né? Lá subterraneamente, entendeu? Sorrateiramente, o poder político romano se perpetuou até nos nossos dias. Sabe como? Através da Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem que continuar vendo para você entender. Porque hoje não vai dar tempo de nós explicarmos detalhadamente como se deu isso. Você terá que continuar vindo, porque é uma sequência para nós chegarmos neste denominador comum. Então, Roma existe hoje através do poder político-religioso chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos chegar lá. Calma. Nós estamos falando para vocês sobre os cavaleiros. O ponto que eu queria mencionar no dia de hoje sobre o anticristo. Será um homem, que a Bíblia diz que ele vai ser um homem de um semblante feroz. Ele vai perseguir os santos. Ele vai ter uma oratória forte. Ele vai ser um homem poderoso. A Bíblia fala sobre este homem? Sim. Vamos aqui para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós temos aqui uma explicação muito nítida, muito esclarecida, por parte do homem de Deus, o apóstolo São Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, para falar do anticristo. O capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, rogamos-nos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o Espírito. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo aqui está falando do anticristo, mas note bem, ele disse que antes da manifestação do anticristo haveria uma apostasia. Esta apostasia já está acontecendo no mundo inteiro. Para melhor entender o que seria uma apostasia, nós temos que irmos para o capítulo 1, olha aí, capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Hoje de manhã, antes da celebração, eu estava num site na internet, o site Gospel, um site evangélico, um site de um dos maiores pastores do Brasil, Silas Malafaia. E neste site eu vi algo estarrecedor. Uma igreja evangélica em Minas Gerais, Belo Horizonte, uma igreja famosa. Esta igreja está fazendo uma campanha entre a Irmandade, chamado Lagoinha, lugar chamado Lagoinha. Eles estão fazendo uma campanha
para libertar as pessoas da homofobia. Bom, o que é homofobia? Segundo a psiquiatria, homofobia é aversão aos homossexuais. Isso é homofobia. Aversão aos homossexuais. Mas como nós já sabemos que está sendo implementada no Brasil leis que condena o que eles tiraram da psiquiatria, e eles disseram assim, que todos aqueles que ofendem os homossexuais, isso é, a comunidade gay, e aqueles que são do sindicato gay, eles definiram assim, todas as pessoas que discriminam os homossexuais e que criticam a prática da homossexualidade, passam a ser considerados como homofóbicos. Isso segundo o conceito da comunidade gay. Isso está contido na nova lei no país, Brasil, que está sendo implementada e quase aprovada em Brasília, sob pena daqueles que assim fizerem, sujeito a penalidades da lei de até 3 a 6 anos de cadeia. E uma igreja evangélica está fazendo uma campanha contra a homofobia. Aí, quando eu estava lendo aquilo, eu pensei assim, isso aqui já não é nem apostasia. Isso aqui já é o extremismo religioso cristão. Note bem. Acompanhe o raciocínio. Nenhuma igreja, nem católica ou evangélica, poderia estar numa situação desta. Então, o que dá para entender o seguinte, que esta comunidade lá de Alagoinha, Minas Gerais, ela já está assim, como que compactuando com o tal comportamento. Paulo fala sobre, a Bíblia fala sobre apostasia, que antes da aparição do anticristo, haveria uma apostasia devassaladora, ou assim, avassaladora, melhor dizendo. Essa palavra quer dizer abrangedora entre os religiosos cristãos, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Isso está acontecendo. Olha, o adversário, aquele filho da perdição, que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais do que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora, sabeis perfeitamente que algo o detém. O que detém a aparição literal do anticristo? A igreja de Jesus, pessoal. A presença da igreja de Jesus impede a manifestação literal do anticristo. Ele ainda não assumiu o comando no seu poder dominador, como está escrito na palavra, porque a igreja ainda está aqui na terra. Mas a palavra fala do fenômeno que está para acontecer, que é o arrebatamento do povo de Deus. Após este arrebatamento, este anticristo vai assumir o comando do planeta. As pessoas passarão a adorá-lo como Deus. E quem será este anticristo? Não vos lembreis que vos dizia, agora sabeis perfeitamente que algo detém, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás e toda sorte de portentos, sinais, prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teriam podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Estamos vivendo o tempo da aproximação do anticristo. O selo. Olha que nós não chegamos ainda nas trombetas, mas hoje eu tenho que terminar a parte da trombeta.
senão vai ficar muito acumulado. Vamos lá. A primeira trombeta. Queima da vegetação. Eu fiz assim um resumo, tá, pessoal? Sobre a trombeta, que nós tocamos na sexta-feira passada, e nós não chegamos nas trombetas, porque o assunto é profundo demais. Quando enfim abriu o sétimo selo e fez silêncio no céu durante cerca de meia hora, e vi os 7 anjos que assistiam diante de Deus. Foram-lhe dados 7 trombetas. O primeiro anjo tocou, saraiva de fogo misturado com sangue foram lançados à terra. Queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. As queimadas nas matas, já está acontecendo. Segunda trombeta, meteoro. Os meteoros já estão caindo por aí, né? Segundo a NASA anunciou que ainda neste mês, hoje é dia 25, né? 25 de setembro, não é isso, pessoal? 2015. Mas a NASA anunciou, que é o Centro de Investigações Espaciais dos Estados Unidos, eles anunciaram que até no dia 28 deste mês está para cair na Terra um meteoro de proporções gigantescas. E outra previsão da NASA, que foi dado pelo Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, que no ano de 2019, nós estamos em 2015, no ano 2019, a Terra será surpreendida por um meteoro que vai abalar até mesmo o eixo do planeta Terra. Previsão dos cientistas. A terceira trombeta foi tocada e houve radioatividade, né? Radioatividade de Chernobyl em 96, aquela radioatividade também tem a ver com essa trombeta que foi tocada, né? 300 vezes maior que a bomba de Hiroshima e Nagasaki do Japão, que estourou em 1948. O primeiro experimento, o Albert Einstein descobriu que no núcleo do átomo tinha energia e, ao invés do homem usar essa energia para o bem-estar em primeiro plano, pensou em destruição e explodiu a bomba atômica, que hoje, perto do que existe em armamentos e de bombas inventadas já pelos americanos, pelos japoneses, pelo mundo inteiro, aquilo ali foi um estalinho, né? Porque a radioatividade em Chernobyl e na Rússia foi 300 vezes maior de radioatividade do que aquela bomba que explodiu lá. Então, as trombetas já estão sendo soadas. Então, o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu então do céu uma grande estrela. Arder como um facho, caiu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela, Abisinto, quer dizer, o meteoro que está previsto aí pela NASA, né? Esse que ainda está para cair. Lá no Kuwait, no Saddam Hussein, aquela explosão daqueles postos que colocou a poluição lá no Oriente Médio, né? E a caída dos demônios. Você sabia que existem demônios que esses demônios estavam aprisionados e que seriam soltos no tempo do fim? Apocalipse fala disso no toque da trombeta. E os espíritos seriam soltos para perturbar a humanidade. Maior perturbação do que essa, que está aí no planeta, nós temos informações na Bíblia, no capítulo 24 de Mateus e capítulo 21 de Lucas, do qual nós lemos na programação do Evangelho. A Bíblia chama da grande tribulação. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que vai haver uma tribulação na Terra como nunca houve em toda a história da humanidade. Gente, o que está para vir no planeta são coisas terríveis. O Irã, o ministro do Irã, aquele que tem uma grande padrinhagem com o governo brasileiro, o ministro do Irã falou que os judeus, que Israel tem que ser destruído. Recentes informações que tivemos do Vaticano. O Vaticano está em pleno acordo, juntamente com a ONU, Organização das Nações Unidas, para a formação do Estado palestino em Israel, nas terras dos judeus. Vocês sabem que, em 1948, Israel recebeu da Organização das Nações Unidas a formatura
de nação. A formação da nação de Israel ocorreu em 1948. Mas de lá para cá até hoje, muitos árabes, principalmente os palestinos, lutam para a criação de um Estado dentro das terras dos judeus. E segundo a Bíblia, nós entendemos, segundo o capítulo 12, que está no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, e também o 14, fala que as nações, elas, sob o comando do anticristo, vai rodear Israel com ódio, para extingui-lo de uma vez para sempre. Recentemente, o Estado Islâmico, que é o grupo extremista mais terroroso do planeta Terra, Estado Islâmico, anunciou que irá acabar com Israel. O Armagedon, pessoal, está chegando. O que será a batalha de Armagedon? A Bíblia fala que as nações, sob o comando do anticristo, vai rodear o território do Estado judeu para destruir Israel. Mas aonde dentro das Escrituras que nós vamos encontrar esta informação? Afinal de contas, o que tem a ver Armagedon com o Apocalipse? Próxima sexta-feira, você não pode deixar de estar aqui para acompanhar essa informação profética que já está sendo armada para acontecer. Eu ainda não vi o discurso de Sua Santidade, o Papa Francisco, que foi feito hoje na ONU. Quando chegar em casa, vou entrar na internet e vou ouvir. Mas o que eu sei, que o Vaticano está em pleno acordo, junto com Barack Obama, em criar o Estado palestino na terra dos judeus. E se Barack Obama, presidente norte-americano, está em pleno acordo, juntamente com a liderança da ONU, de criar um Estado palestino dentro das terras dos judeus, isso vai desencadear a Terceira Guerra Mundial, que a Bíblia chama de Armagedon. O que é Armagedon? Próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui explicando para vocês, para que você saiba, de uma vez para sempre, que temos que nos agarrar como nunca com Jesus, porque estamos vivendo a última hora, pessoal. A trombeta do Senhor, a chegada de Jesus vai acontecer. Ele vai voltar. E se você tiver abandonado Jesus, trocado Jesus para esses deuses porcos deste mundo, você não vai subir. Se você trocar Jesus para esses deusinhos porcos que existem neste mundo perdido, você não vai estar com ele na glória. Mas se você for fiel a Jesus, até o último momento da sua vida, ou até o momento da chegada de nosso Senhor, ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele diz, aquele que for fiel até o fim, será salvo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Próxima sexta-feira, a continuação dessa palavra sobre o Apocalipse, onde nós vamos falar sobre Batalha de Armagedon. O que é isso? O que a Bíblia fala? Como que está o cenário político mundial da preparação da Terceira Guerra Mundial? Como que as pessoas irão se alimentar? Se o planeta já está cansado de produção de comida, por que o planeta Terra está cansado para produzir alimentos? Sexta-feira. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, que tem uma imensa satisfação de falar com você, cumprimentando você de qualquer parte do Brasil, do mundo, tá? Nós estamos aqui nesta comunidade humilde, transmitindo para você a palavra de Deus. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone, prefixo 11, São Paulo, 2597-6926. Se você quiser mandar um e-mail, é missãoiavé@gmail.com. Eu quero dar um abraço a todos os nossos amigos aí do YouTube, Missão Yahvé.
e também do Facebook, do Twitter, Bispo Afonso, Querubim, e Instagram. E um abraço a vocês, que compartilham conosco, que escrevem. Você pode escrever à vontade, nós estamos aí em contato com vocês, ultimamente por causa da correria, da nossa correria. Nós estamos assim um tanto desorganizados nos vídeos, mas nós vamos colocar em ordem já a partir desta semana, vamos colocar os vídeos em ordem, inclusive da trezena passada que nós falamos sobre pensamento positivo, vamos colocar tudo em ordem direitinho, porque dá uma trabalheira muito grande para editar esses vídeos, né? Que é eu que faço isso, que nós não dispomos de recursos financeiros para pagar produções, para fazer edições de vídeos, mas nós temos que fazer isso, né? E por causa da nossa atividade, mas nós temos a imensa alegria de estar com você. Deus te abençoe. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de